As mulheres estão cada vez mais construindo carreiras em setores antes dominados pelos homens e já são a maioria entre os profissionais que trabalham nas áreas de ciência e tecnologia no Brasil. O problema é que, apesar do avanço, a discriminação persiste. As mulheres continuam ganhando menos do que os homens. A reportagem é de Vanessa Nakazato. Ciência e tecnologia, inovação e pesquisa são áreas que, no senso comum, costumam ser identificadas com o universo masculino. Percepção desmentida pela pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que revela que elas representam 50,6% dos profissionais que trabalham nestas áreas. Hoje, quem produz ciência, quem produz aquilo que de alguma maneira modifica, que transforma, que pretende de alguma maneira proporcionar melhores condições de vida para a população, são as mulheres. A pesquisa mostra que uma das razões para essa mudança é que o número de trabalhadoras brasileiras que têm diploma de ensino superior e pós-graduação é maior do que o de homens. As mulheres acabam se qualificando até em função dessa estrutura, da forma como ainda é feita a distribuição do trabalho doméstico na sociedade brasileira. O que tem acontecido também é que, em função dos avanços que o movimento feminista tem, né, de colocar suas pautas, de colocar a necessidade da presença da mulher nos diversos espaços, as mulheres têm saído da universidade e têm já buscado o mercado de trabalho. Apesar de estarem mais qualificadas, as mulheres continuam ganhando menos que os homens. De acordo com o IBGE, em 2015, o salário das mulheres era, em média, 23,6% menor que dos homens. É subvalorizado o nosso trabalho. Tem essa visão mesmo machista, né, sexista e misógina também do mercado de trabalho, de que as mulheres não precisam ganhar a mesma coisa, porque supõe-se que tem um homem atrás que vai ajudar na composição do orçamento, que vai ganhar muito mais que ela, porque ele é que precisa. Ah, não, ela não vai dar conta porque ela precisa cuidar dos filhos. Não, ela não vai dar conta porque ela precisa cuidar da casa. Não, ela não vai dar conta porque ela é mulher, né? Ou seja, o fato de que a mulher não ocupa os espaços de liderança porque ela não tem perfil para ser líder. E aí a diferença salarial perdura. As especialistas afirmam que a desigualdade salarial traz prejuízos não só para as mulheres, mas para toda a sociedade. Aquela diferença de salário de uma função do mesmo valor, se ela não está sendo paga a uma trabalhadora que está exercendo o seu trabalho, quem está ganhando aquela diferença é o capital. O aquecimento da economia, né, a economia voltar a ter o mesmo dinamismo, né, de outrora, passa necessariamente pelo aumento dos salários e passa necessariamente por uma igualdade salarial. A lei da igualdade salarial, na ocupação dos mesmos cargos, não passou até hoje no Congresso. Então, essa lei precisa passar, ela precisa ser aprovada para que a gente possa praticar. E o maior sindicato da América Latina, formado por uma grande parte de mulheres, tem nova diretoria. É o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, a APOESP, que reelegeu a professora Maria Isabel Azevedo Noronha, a Bebel, como presidenta. A cerimônia realizada na capital paulista deu posse aos conselheiros e à nova diretoria composta por 120 professores de todas as regiões do estado. Desses, 35 fazem parte da direção executiva da entidade, que será presidida nos próximos 3 anos pela professora Maria Isabel Azevedo Noronha, a Bebel, da Chapa 1, reeleita com 58,5% dos votos válidos. Pelo critério de proporcionalidade adotado pelo sindicato, a Chapa 2, que obteve 41,5% dos votos válidos, também compõe a diretoria. É uma eleição que dura um dia, então ela é um desafio imenso. Nós começamos às 5 horas da manhã e terminamos às 21 horas, e que envolveu milhares de professores, né, mas envolveu parceiros também, como fiscais, né, a sociedade, pai de aluno, sindicatos da Central Única dos Trabalhadores, de outras centrais. Então, assim, houve um envolvimento muito grande, né, num processo eleitoral que foi extremamente difícil, obviamente, pela conjuntura que nós estamos vivendo, e não é só para a POESP, é para todo o movimento sindical brasileiro, né, e conseguimos realizar uma grande eleição, uma participação bonita dos professores. Tenho muito orgulho de representar esse sindicato e me comprometo
novamente. Se necessário irmos e vamos ter que ocupar as ruas, nós vamos ocupar as ruas. Formada em letras e mestra em educação pela Universidade Metodista de Piracicaba, a presidenta da APUESP ingressou no magistério há 30 anos. Bebel iniciou a militância sindical na APUESP, elegendo-se representante de escola. Depois foi eleita para o Conselho Estadual de Representantes. Coordenou a subsede do sindicato em Piracicaba e o trabalho desenvolvido resultou no convite para integrar a diretoria executiva da APUESP. É uma posse que demarca o quê? A continuidade do enfrentamento contra o governo lá, Temer, que não tem nenhuma governabilidade, mas também contra o governador Geraldo Alckmin, que tem sido, se não, um vilão para a educação brasileira, para a educação no estado de São Paulo, retirando o direito dos professores. Uma guerreira, uma lutadora, não só pela educação, mas pela classe trabalhadora, porque entende luta de classe e sabe que nós estamos tendo ataque à classe trabalhadora. A minha expectativa é a melhor possível diante do que já ocorreu. A APUESP tem demonstrado nesses últimos meses ou anos ser um grande instrumento de luta contra toda essa situação que o país tem vivido, não só nas questões educacionais, mas também em outras questões. Então, é um sindicato de extrema importância, tem um peso muito grande na política estadual e na política nacional. Considerado o maior sindicato da América Latina, a APUESP representa cerca de 230 mil professores em todo o estado. 190 mil são associados. A diretoria destaca que as principais lutas nesse próximo período serão contra a política de ajuste fiscal do governo tucano de Geraldo Alckmin, que não paga reajuste salarial há 3 anos, e a nível federal, o combate às reformas trabalhista e da Previdência do governo Temer, que afetam diretamente professores e professoras. Confiamos que vão continuar fazendo aquilo que é preciso fazer pelos trabalhadores e trabalhadoras em educação, mas o compromisso histórico que a APUESP tem com a classe trabalhadora por dentro da CUT, por dentro da luta da classe trabalhadora como um todo, que é feita aqui em São Paulo e para o país. A luta continua, é mais força e é garantia de que nós vamos fazer um grande enfrentamento nesses próximos meses. Você já deve ter ouvido falar de Rafael Braga, o único preso nas manifestações de 2013 no Rio de Janeiro. Negro, pobre, morador da periferia, ele foi acusado de portar explosivos. Mas o que havia de comprometedor na mochila de Rafael era uma garrafa de desinfetante e outro de água sanitária. Já as drogas que a polícia alega ter encontrado na mochila, de acordo com Rafael, foram plantadas pelos policiais. Rafael é o tema da exposição que está no Instituto Tomi Otaki, em São Paulo. O repórter Jô Miyagi visitou a mostra. Uma injustiça jurídica uniu 28 artistas plásticos que cederam ou criaram obras especialmente para esta exposição em apoio ao catador de recicláveis Rafael Braga. Nas manifestações de junho de 2013, ele foi preso por carregar 2 garrafas de produtos de limpeza, que a polícia e a justiça consideraram material explosivo. Ele foi condenado a 5 anos de prisão. A exposição Osso é uma exposição apelo ao amplo direito de defesa de Rafael Braga. É uma iniciativa, um chamado social para chamar a atenção para uma questão humanitária urgente, que é a igualdade de direitos, especialmente do direito de defesa da população mais pobre. A exposição abre uma discussão sobre as necessidades e garantias fundamentais de acesso à justiça e discute racismo, violência e exclusão social. Entre os visitantes, a opinião é de que o caso Rafael Braga é uma arbitrariedade do Estado. O Rafael é um jovem negro, ele estava ali passando pela manifestação e eu entendi que a polícia simplesmente quis prender alguém e pegou o negro, o pobre, o favelado. É mais um caso de injustiça que se caracteriza comum no Brasil em relação à população negra e à população de baixa renda. A exposição é uma demonstração de que obras de arte podem ser feitas com pouco material e muita atitude dos artistas que se posicionam. A exposição chama Osso porque a gente procurou obras que fossem muito essenciais, muito sintéticas, que fossem para o gesto artístico mais condensado. Para os visitantes, o engajamento político de artistas plásticos é instrumento importante para dar visibilidade às causas sociais. A sociedade está numa
letargia, né? E a arte é um instrumento de poder, né? Então acredito que a arte ela tem o poder de mudar e de melhorar, e os artistas que aceitaram participar disso, acho que eles são um canal, né? Este foi o Panorama de hoje. Você acompanhou aqui a situação do desemprego no país e como a crise tem afetado a população mais vulnerável, que busca condições dignas para viver. Viu também a decisão do prefeito de São Paulo, João Dória, de acabar com o programa Jovem SUS, que beneficia jovens carentes. E a posse da nova diretoria do maior sindicato da América Latina, o dos professores do estado de São Paulo. A categoria renovou as forças para continuar lutando contra reformas que atacam direitos dos trabalhadores. No Panorama é assim, informação com ponto de vista popular. Até a semana que vem.